A gente tem tentado aqui essa semana no Seleção sair um pouco da pobreza que é debater o São Paulo, sempre pela ótica do técnico. Cada debate do São Paulo é sempre assim, mas e o Zubeldia, hein? Mas e o Zubeldia, hein? E eu queria tentar ampliar um pouco essa discussão, porque o São Paulo agora perdeu o Calleri. E eu quero mostrar as opções de elenco do São Paulo. Será que o elenco do São Paulo é tão bom assim para o técnico ser cobrado por resultados tão melhores do que aqueles que o time vem entregando? O São Paulo, aqui estão as principais opções de elenco. São Paulo, por exemplo, está com Pablo Maia e Luiz Gustavo machucados. Ficou sem opção ali para jogar, sem uma boa opção para jogar ali no setor deles. Lucas e Oscar também se machucaram, não jogaram os últimos jogos. Agora perdeu o Calleri, né? Diminui muito o poder de fogo do São Paulo. Será que este elenco é para o treinador ser cobrado da maneira como ele é cobrado? Pergunto de forma genuína mesmo, porque eu estou vendo uma cobrança gigante em cima do técnico e para o técnico ser cobrado, ele tem que ter jogador. São Paulo tem jogador para o Zubeldia ser cobrado como ele está sendo, Rick, na sua opinião? Tem. Tem? Mesmo com as ausências. Acho que as opções que ele tem tido ultimamente não são favoráveis àquilo que ele tem como ideal para esse estilo de jogo do São Paulo. Eu falo isso porque há muito tempo o Calleri é ídolo do São Paulo, mas há muito tempo o Calleri não funciona. E ele batia na tecla que o Calleri tinha lugar VIP nesse time. E o menino que estava pedindo passagem, não só o André, mas também o próprio Rian, que fez uma Copa São Paulo. Não estou dizendo que o Rian vai ser a solução. Exato. Mas ele não deu possibilidade para o menino. De todos esses meninos que foram campeões da Copa São Paulo, ele foi o que menos teve chance com o Zubeldia. Com a má fase do Calleri e com essa oscilação do André. Então, assim, eu estou falando nessa posição porque eu acho que as decisões do Zubeldia, mesmo com o elenco enxuto e curto, para mim, que é a minha preocupação. Porque material não é o melhor, não é o elenco que nem o Flamengo, não é o elenco que nem o São Paulo, ou que nem o Palmeiras, não. Mas é um bom elenco. Ele pode extrair coisas melhores do que ele vem extraindo. E tem uma outra coisa que eu acho mais importante. Essa involução. E aí me chama a atenção. São Paulo involuiu. São Paulo não evoluiu. Ah, mas perdeu o Lucas. Ah, perdeu o Oscar. Mas tem o Luciano, que até pouco tempo estava uma briga. Por que o Luciano é banco, mas tem que jogar o Luciano no lugar do Oscar, do Lucas? Enfim, os jogadores estão tendo possibilidades. Mas o treinador, ele não está conseguindo, dentro daquilo que ele tem como convicção, e eu respeito as convicções do Zubeldia, porque ele que é o treinador, colocar esse time para pelo menos performar. Eu concordo, o São Paulo não está evoluindo. Não vai, é isso. Ele tem um grande resultado contra o Tajeres e não engrena na Libertadores. Um Tajeres horroroso, pior Tajeres dos últimos tempos. Mas é uma grande vitória, mas depois ele empata em casa com a Alianza Lima. Contra o Sport. Contra o Sport, Campeonato Brasileiro, jogou muito mal, 1-1. Fez um bom jogo contra o Galo. Quando estava 11-11, estava até melhor. Depois contra o Cruzeiro, um jogo muito ruim. Fez um bom jogo agora com o Botafogo. Eu achei que jogou bem. Legal. De casa, né? A ver como será contra o São Paulo. Realmente ele não consegue dar sequência a bons jogos. Isso eu concordo com você. A questão, acho que do Zubeldia... É um time muito irregular. Muito irregular. Ao contrário do que quando a gente botou o telão dos técnicos demitidos, né? O Zubeldia já está há 1 ano no São Paulo, né? Não dá para falar que o São Paulo não deu tempo. Não. Se optar pela demissão, pode fazer uma análise, né? De 1 ano que ele está desde o começo do ano passado. E eu acho que não está indo para algum lugar que eu gostaria. A direção pode tomar essa decisão. Então, assim, mas eu concordo com você também que, assim, não é de hoje, tá? Não é de hoje. Que o São Paulo, diretoria, conselheiros, os torcedores mais importantes, supervalorizam o elenco de São Paulo. Isso aí é há muito tempo. O próprio Calleri é supervalorizado, na minha opinião. Ele é bom atacante, bom centroavante. E ídolo. Mas parece que ter ele, Luciano, você tem um dos melhores ataques do mundo. Na minha opinião, bom, mas não é ótimo. São Paulo esse ano com Lucas e Oscar, com Lucas e Oscar, não tem. Aí pode tentar beliscar alguma Copa. Beleza. Aí tem que botar na balança, o Oscar chega, um cara excelente, fora de série. Aí junto com o Lucas, só que os dois são machucados. Aí eu quero falar, assim, eu acho que com o elenco completo, o Zubeldia merece ser cobrado da maneira que está sendo. Mas com essas opções ali, tirando o Lucas, tirando o Oscar, cara, vamos lá, você tem o Rian Francisco, garoto. Lucas Ferreira, garoto. Matheus Alves, garoto. Então agora resta a opção... Eu não acho o André Silva uma grande opção também. O Luciano talvez acho que possa voltar a fazer essa função lá de 9. Na minha opinião, sem essa opção com o mercado defasado de 9 na América do Sul, no mundo, enfim. Eu acho que o Luciano pode voltar a fazer.
Cara, aí você não tem. O Luiz Gustavo tá machucado, certo? Pablo Maia também. O Badilha também. Sim. Então, assim, sobrecarrega muito o Alisson. Um jogador que precisa de ajuda. Tá, na lateral você tem o Wendel, o Enzo. Gosto do Marcos Antônio. Acho um bom jogador, garoto, bom jogador, uma boa opção. Sim. Mas não dá pra cobrar que ele leve o time. Exatamente. Ele recém chegou no São Paulo também. O Wendel ainda não conseguiu jogar tão O que bem. me chama a né? atenção é a questão do São Paulo, tudo bem. Opções do meio para frente não tem realmente com as contusões. Mas o problema não está aí. O problema é que, defensivamente, o São Paulo está muito vulnerável com os jogadores que é o que estão faz tempo. Ele não conseguiu equilibrar. Ah, não está fazendo gol, mas também então não vamos sofrer. E ele tem possibilidade de fazer isso. Essa é a minha indignação nesse momento desse time do Zubeldia. E aí entra o que o Conrado falou. Com um ano você não conseguiu observar esses jogadores? Com um ano você não conseguiu dar coesão, equilíbrio, mesmo já pensando, porque o treinador inteligente é aquele que pensa, pô, daqui a pouco eu não tenho o Ramon, daqui a pouco eu não tenho o Rizek. Mas aí entra a escolha do Zubeldia de trabalhar com o elenco curto. E aí que tá. Exatamente, eu Aí concordo. ele não trabalhou, ele não deu minutagem para nenhum atleta da base quando o time estava completo, quando o time estava muito bom, com todas as opções. Ele não deu minutagem pro Alves, ele não deu minutagem pro Lucas Ferreira, ele não deu minutagem pro Rian. Aí agora que tá todo mundo de fora, colocar esses meninos assim também não é legal. Eles não vão decidir. Claro, não estão Isso é um preparados, processo prontos para gradativo. isso. Claro. Ó, ficou claro que o conceito aqui da mesa não é muito alto sobre o trabalho do Zubeldia. Eu, particularmente, eu acho que já deu. Pronto, falei. Olha, o Richardson também fala poucas ideias em São Paulo, né? Eu particularmente, acho que já deu. Eu ia até sugerir essa tarja. Acho que é uma aspas para uma tarja do Eu acho que, como programa. eu disse, um ano de trabalho, se o São Paulo resolver, inclusive eu acho que a diretoria do São Paulo, nos últimos anos... Eu entendo a entrada do Rodriguinho, eu não discordo, eu entendo. Eu acho que um zagueiro a mais ali ia atrair muitos caras ali para a intermediária, para as proximidades da área. A entrada de um volante, a mesma coisa. Poderia ter entrado um volante e o cara do lado esquerdo ali, que eu não sei quem era, fazer aquele papel? Poderia, mas eu ainda preferi um cara mais agudo ali, como o Rodriguinho. Hoje eu entendi um pouco da substituição. E valeu, Barço. Valeu, Barço. Próximo Tamo junto. aqui é o Werner, o canalha do Tirano Do acabou Tirano. de queimar o Rodriguinho, que jogou 10 minutos. Não sei, porque eu não vi. Então eu prefiro não comentar. Mas assim, o que você pode comentar é da participação do Rodriguinho no jogo. O que você achou dela? Cara, o Rodriguinho entrou faltando 10 minutos. Cara, assim, a galera acha que assim, você tá no banco, por você estar descansado, você entra e já tá pronto na mesma rotação dos caras, já tá aquecido e tal. Não tá. Você demora ali de 10 a 12 minutos para aquecer, para entrar realmente no jogo, para ver a velocidade que tá o cara que você tá jogando contra, ou a velocidade do jogo, do passe. Às vezes pode estar um jogo mais cadenciado, às vezes pode estar um jogo mais rápido, você domina a bola, vem um tiro que era o sintético, a bola fica viva, não fica morta. Então são vários cis. E aí o Rodriguinho entra faltando 10 minutos, numa posição que não é a dele, para correr atrás ou do ponta ou do lateral. Cara, é difícil, não é fácil, não é simplesmente entrar. É só quem nunca deu um tapa na bola que, tipo, vai querer que o cara entre a 300 por hora. E caras como esse tem um monte, mas é difícil entrar. A pior parte é entrar depois. Entrar depois, cara, não é fácil. Então, tipo, a molecada que entra depois, e você pode ter 18, 38 anos, é difícil igual, tá? Não muda nada. Ó, irmão, então entra setorista no ar não aí, tem o folga. Fabiano. Dorival respondeu aqui. Opa, vamos lá. Opa. Deve estar com o saco cheio de mim, né? Mas tudo bem, professor, sabe como é que é. Informação da reunião com o Corinthians de hoje para amanhã, né? Hoje e novamente amanhã. Procede? Não, vírgula, nenhum contato. Ah, tá vendo? Mentira, nenhum contato. Quer dizer, ele não fez reunião hoje com o Corinthians, amanhã não tem reunião de novo. Nenhum contato. Dorival, tenho o maior respeito com você, Dorival. Mentira, nenhum Dorival, por favor, vai, Dorival. Mas a informação igual Por para os favor, dois. A Porque é o informação discurso igual pros padrão, dois. Capriotti. Não, mas Capriotti, peraí, o Brasil João. está atrás do Dorival Júnior.
Não é São Paulo. O Brasil está pera atrás de aí, Dorival. nós vamos duvidar da palavra dele? Eu vou duvidar da palavra do Dorival, sim. Não, claro que eu vou duvidar. Se amanhã ele tiver a reunião e ele acertar, a gente duvida. Aí eu falo, o Dorival mentiu. Para, Capri. Agora eu não vou falar que ele é mentiroso, eu não vou duvidar Capri, da mas palavra não é do mentira, Dorival Capri. agora. Capri, eu não estou aqui taxando o Dorival de mentiroso. Ele está passando, então vamos lá, para ser mais educado que o Dorival merece, todo o nosso respeito, ele está passando uma inverdade pro Pretzel e pro Quesada. Tá? E eu entendo, talvez no lado dele, eu não sei, eu sou um cara muito transparente na vida, mas talvez se eu estivesse no lugar dele, com o Brasil inteiro em cima de mim, querendo saber pra onde eu vou, talvez eu teria um discurso da mesma forma, cauteloso. Entendeu? Para não atrapalhar a negociação de bastidor do futebol. Super respeito. Super respeito. Agora, desculpa, gente. Foi procurado, tá sendo procurado desde ontem, fez reunião hoje, tem reunião amanhã. E tá metendo louco aí que não tem nada, para. Eu não vou. Para. O Fabiani me respondeu Você prefere acreditar no Dorival ou acreditar nos repórteres que aqui estão trazendo informação? Pelo amor de Deus. Se amanhã tudo isso for desmentido, eu vou falar, o Dorival Júnior mentiu. Desmentido? Da mesma forma que o Vitor Pereira me chamou de mentiroso quando eu falei que ele tinha atrito, da mesma forma que o Carille na entrevista coletiva falou que eu era mentiroso quando eu falei que tinha atrito com o Matheus Vital e com o Pedrinho, aí os caras começaram a sair do Corinthians, aí toda a verdade aparece. Se for pra esperar a obra ficar pronta, é muito bonito. Vamos trabalhar com o que a gente tem de informação verídica aqui hoje. Onde já se viu esse negócio aí, meu? Olha só. A informação até a página 8, né? Porque também tem muita contra-informação. Muita contra-informação. Deu o nome aos bois contra-informação. Não, a gente trabalha com a X, trabalha com informação. Eu não tô dizendo nada do Luiz Fabiani, não é nada disso. Eu tô dizendo que muitas vezes tem gente que usa os jornalistas para poder transmitir aquilo que é necessário, que precisa ser passado ali para o benefício dele. Mas eles adoram fazer isso, que é o caso do Luiz Fabiani. Eu sei disso. Eu sei disso, João, mas eu vou ficar aqui com o Dorival Júnior, que mandou a mesma resposta pro Pretzel e pro Quesada. É uma resposta que ela é uma resposta padrão, que ele tá passando para todo mundo que tá entrando em contato com ele. E tá tudo certo. É decisão dele. Se amanhã o Corinthians anunciar o Dorival Júnior, a gente vai saber que o Dorival Júnior não estava dizendo a verdade para você. Não, mas mesmo que não anuncie, Capriotti, aí que tá. Mesmo que não anuncie, sabe o que vai acontecer? Daqui 3 meses, quando ele der uma entrevista, ele vai ser perguntado e ele vai falar: sim, entraram em contato comigo, me procuraram. O Augusto Melo amanhã na Neoquímica Arena. Se ele aparecer na zona mista, independentemente da vitória, empate ou derrota do Corinthians, e ele for questionado, por tudo que ele fala, que ele é transparente, ele vai falar que foi atrás. O Luiz Fabiani disse, viu, que teve reunião presencial, viu? Presencial com o Dorival no Corinthians. Acabou de me responder. Como é que é? O Dorival estava no CT? Que teve reunião presencial. Tá louco. Acabou de que loucura. Pera, porque então, assim, no olha CT... Só. Pessoal, eu sinceramente, eu vou gravar um vídeo depois. Não, peraí. Todas as respostas que eu recebi e o que está sendo dito também. Falou e é o seguinte, eu não sei mais nada, mas ele não tá em Santa Catarina? Eu não sei ele mais tava aqui no CT, então? Eu não sei mais nada. O Fabiani falou que a reunião foi no CT com o Corinthians. Mas o Ramon Dias acabou de sair lá do CT. Será que esse vídeo deve ter sido pela manhã até ontem, Caprice. A gente conseguiu conversar um pouquinho em relação à situação do Rian Francisco. E olha, o moleque tá animado para ter cada vez mais oportunidades e tá tendo até que ser um pouco segurado ali pelo seu staff, porque a empolgação para ele jogar é tanta. Isso antes mesmo já da lesão do Jonathan Calleri. A gente conseguiu a informação de que o Rian, ele tá muito pilhado para ter mais minutos, ele tá querendo muito. Lógico, respeitando hierarquia e escolhas do treinador, tá? Tudo que a gente vai trazer aqui é de um lado positivo, de um atleta que quer demonstrar serviço. Ele tem tido alguns papos com o Zubeldia. É notório que o Zubeldia, nos bastidores, com todo mundo que a gente conversa, que ele gosta de diversos atletas das categorias de base. Tudo bem que às vezes no campo as coisas acabam não acontecendo, principalmente agora com o Rian. Alves e o Lucas Ferreira já estão começando a ter oportunidades. Mas que o Zubeldia tem incentivado o garoto, tem tido conversas individuais, tem tentado apontar algumas questões para que ele esteja cada vez melhor e ajude nessa evolução do atleta como profissional. Mas o moleque tá pilhado, o moleque tá querendo muito. Até o Fabiano, que é o seu empresário, o Fabiano que inclusive já foi jogador do São Paulo, Fabiano Costa, para quem não se recorda, ele foi jogador do São Paulo também. E ele tá, né, tentando dar uma acalmada no garoto nesse sentido, porque ele tá numa euforia muito grande, ele tá querendo muito jogar. E aí até uma pessoa que a gente conversou falou, você não viu, por exemplo, quando ele entrou contra o Cruzeiro, a vontade que ele entrou?
porque além do fato dele querer se provar como profissional, além de querer jogar, ele quer muito jogar pelo São Paulo. Então, mesmo também com algumas sondagens do futebol do exterior, o Rian não tá nem aí para isso. Mesmo que tem clubes franceses que estão indo no estádio do Morumbi para acompanhá-lo, vários clubes ao redor do mundo estão ligando, perguntando mais detalhes sobre ele, mas o Fabiano tem blindado o atleta todo nesse quesito, tem deixado mais essas questões de sondagens, clubes europeus mais para o staff, deixando o garoto ali livre para poder trabalhar diariamente, mostrar serviço, aprimorar algumas questões. Nos treinamentos, uma informação que a gente apurou é de que ele está cada vez mais tentando desenvolver as duas pernas, né, para ser o máximo possível um centroavante ambidestro, né, treinando cada vez mais a perna fraca. Tem buscado também um embate com os zagueiros e o Arboleda tem o auxiliado muito nesse quesito, né, porque o Rian ele vai enfrentar zagueiros mais fortes agora no profissional. Isso pode acabar tendo um choque de fato com o seu estilo de jogo. Mas o Arboleda tem sido um dos principais caras ali que tem ajudado o Rian a entender, na hora do contato você faz isso, na hora de subir, tem zagueiro que é assim. Então o Arboleda tem dado também alguns conselhos ao garoto para tentar ajudá-lo nesse momento. Agora, com a lesão do Caleri, o garoto tá ainda mais na pilha, porque ele sabe que, de fato, agora a tendência dele ter cada vez mais oportunidades. É óbvio que ele ficou triste, não era nesse quesito, não era assim que o Rian esperava ter oportunidades, mas fato é que tanto ele quanto o André, pelo menos até a janela do meio do ano, lá em junho, tem muita água para rolar, tem muito jogo para acontecer, e é fatal que a gente tenha mais oportunidades aí para o Rian Francisco. Ele tá batendo na porta. Ele tá querendo muito essa oportunidade de demonstrar serviço, e a tendência, até pelo que a gente conversou com algumas pessoas, é de que agora, enquanto a janela de transferências não abre no meio do ano, o Rian de fato tenha mais oportunidades com a camisa do São Paulo. Contra o Santos deve ser reserva ainda, mas por conta até de uma rotatividade de elenco e tudo, ele deve ter cada vez mais rodagem como profissional do São Paulo. Minha expectativa tá alta pro Rian Francisco, não sei como é que tá a sua expectativa em relação ao garoto. Aproveitando para falar de garotos, o Luca é atacante, é um extremo, né? Joga bastante ali pelas beiradas do campo, principalmente pelo lado esquerdo. Subiu aos profissionais e, pelo que a gente conseguiu conversar com algumas pessoas, ele não foi só integrado para os treinamentos agora. Ele foi novidade na apresentação do clube na sexta-feira, onde os jogadores fizeram ali alguns trabalhos. Ele foi chamado pelo técnico Zubeldia. Pelo que a gente conseguiu conversar com algumas pessoas ali no clube, é de que o Zubeldia chamou o Luca para treinar profissionalmente a partir de agora. É óbvio, até numa questão, até deram o exemplo do Mike e do Igão. Ele, em um primeiro momento, ele chega no CT da Barra Funda para treinar com os profissionais. Em alguns jogos ele voltaria para o Sub-20 para ter uma rodagem, mas já seria ali uma opção para o time profissional. Por quê? O Zubeldia, ele entende que ele precisa de um ponta pelo lado esquerdo, com as inúmeras ausências hoje no elenco. E aí, ele testou a função de jogar juntos o Wendel e Enzo Dias, só que vocês vão lembrar que a gente falou aqui no canal que ele ficou pé da vida com essa escolha, que ele não gostou. Por mais que nos treinamentos tenha dado certo, quando ele botou para jogo contra o Alianza Lima, não deu nada certo e ele ficou pé da vida com essa situação. E é possível ainda que ele utilize um ou outro jogo, mas ele já não tá mais tão crente assim que isso possa ser uma possibilidade real. Então, por conta disso, ele subiu o Luca, porque era o jogador ali da posição no Sub-20 que está pronto, ou mais pronto possível, dentre outros todos que ele tem. Por quê? Dentro do elenco, ele não tem ninguém para fazer a função que o Ferreirinha faz, por exemplo. Aí muita gente pode falar, o Henrique Carmo. Mas na visão do Zubeldia, o Henrique Carmo não se dá bem atuando pela esquerda porque ele é um jogador, um ponta, que gosta de jogar com o pé trocado. Então, já que ele é canhoto, ele gosta de jogar mais pela direita, meio que numa característica do Eric, por exemplo, aquele jogador que ele cisca, que ele gosta de fato puxar a marcação, mas ele tende sempre a querer ir para o meio, por conta desse pé trocado. E já o Henrique pela esquerda, o Zubeldia não gostou muito do que viu nos treinamentos. Então, já que não tinha nenhuma outra opção ali, olhou para a base, o jogador ali que foi destaque da Copinha, que vai começar agora a ser uma oportunidade para os profissionais, até porque existe uma certa
um certo cuidado em relação ao Ferreirinha, porque ele tá jogando todas, né? Tá jogando sempre, ele é um jogador que tem, de fato, demanda uma atenção em relação à questão física, à questão muscular, e ninguém quer perder o Ferreirinha nesse momento, não só pela fase, mas por vários desfalques que o São Paulo vem tendo. Então ali o Zubeldia entende que o Luca, em algum determinado momento, pode ser uma opção ali. O Ferreirinha cansou? Cara, eu quero manter esse ritmo, eu quero manter essa pegada. Quem eu tenho? O Luca, então, garoto, vai lá e seja o que Deus quiser. Então, o Luca vai começar a treinar com os profissionais e pode ser uma oportunidade aí, já com o técnico Zubeldia. Ele tem contrato até o meio do ano que vem só, tá? E aí, pelo que a gente conversou, o São Paulo já tinha iniciado ali os contatos para uma renovação contratual após a Copinha, mas ainda não há uma resolução. A tendência é de, a partir de agora, ele sendo profissional, as conversas já começam a ter andamento. Combinado? Bora pegar aqui a minha colinha para a gente trazer mais detalhes aqui sobre o São Paulo. Eu vou até pegar uma informação importante aqui, eu vou até pegar aqui no meu X, que a gente já tinha dado a informação lá, e a gente vai trazer um pouquinho mais de bastidores aqui, tá? O São Paulo está pendente com alguns atletas referente a alguns pagamentos. Não só a premiação por conta do Brasileirão do ano passado, mas tem direitos de imagem, tem luvas. Então o São Paulo está pendente. Por que eu uso a palavra pendente e não atrasado? Porque, eu vou dar um exemplo claro, você parcelou uma compra, você tem uma dívida pendente, né? Tá pendente esses valores, mas não tá atrasado. Então não há um atraso, porque o São Paulo ficou devendo, atrasou e aí depois fez um acordo para pagar essas parcelas. Tanto é que com o dinheiro do William Gomes e do Paulistão conseguiu quitar ali a maior parte dessas questões. E aí parcelou o restante ali com os atletas. E aí, para tentar já sanar essa situação, até por uma questão de cobrança, né? Porque como que você vai cobrar o elenco sendo que você está devendo ainda algumas questões? E aí a informação que foi dada lá em primeira mão pelo GE, que a gente conseguiu confirmação, o São Paulo pediu à Conmebol o adiantamento dos valores referentes à vitória do São Paulo lá contra o Tadieres. Eu vou até pegar aqui os números corretos. O São Paulo tem direito a 5,8 milhões de reais pelo jogo disputado fora de casa e 1,9 milhão, né, nesse caso, pela vitória, o que daria um total de 7,7 milhões de reais. Aí o São Paulo solicitou à Conmebol a antecipação, o adiantamento dessa quantia. Essa quantia tem que passar obrigatoriamente pela CBF e a CBF destinaria ao São Paulo. Porque com essa grana, o São Paulo entende que conseguiria já quitar algumas pendências com o elenco para deixar o mais em dia possível, até para, se no momento de precisar realizar alguma cobrança, pelo menos, tá em dia que o nosso pagamento a gente tem direito de cobrar. Como eu vou cobrar os jogadores, sendo que eu tô pendente com eles? Então, já foi feita essa solicitação à Conmebol. O São Paulo acredita que vai ser uma solicitação que vai ser atendida pela entidade máxima do futebol sul-americano. E aí a tendência de nos próximos dias esse dinheiro já cair na conta e o São Paulo já poder debitar ali e tentar encerrar ao máximo esses débitos que tem com seus principais atletas dentro do elenco do São Paulo, tá? E aí, pra gente fechar, uma informação que a gente deu com exclusividade lá no Bola VIP, né? E aí a gente vai trazer aqui com mais detalhes. Pablo Maia está bem perto de retornar. A tendência, inclusive, é dele voltar na segunda quinzena de maio. Ou seja, ele vai voltar ali 2-3 meses antes do esperado. Pablo Maia evoluiu super bem na sua recuperação. Já está treinando com bola. A expectativa, para vocês terem noção, era dele começar a treinar com bola só quando acontecesse a pausa para o Mundial de Clubes. Só que ele está treinando